policiais, pena para quem ameaçar autoridades e colaboração entre órgãos. O Reportagem Digital faz um resumo sobre as propostas aprovadas. A Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos destinados a combater o crime organizado. Um deles prevê medidas de proteção para juízes, promotores e policiais, incluindo os já aposentados. O outro estabelece mecanismos de colaboração entre as polícias, Ministério Público e órgãos de fiscalização e controle, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF.
programa Luz para o Mundo está entrando no ar, sob o comando do evangelista Vadson Santana. Abra o teu coração. Deus tem uma palavra de fé, esperança e transformação para a sua vida. Será um prazer ter você conosco toda quarta-feira, às 20 horas. Glória, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui novamente abrindo o programa Luz para o Mundo, entrando no ar novamente com o programa abençoado, esse programa Luz para o Mundo, chegando até você novamente com as bênçãos de Deus, com a palavra de Deus, com louvores, testemunhos, orações. Meu boa noite a todos nossos ouvintes, internautas, nossos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. E juntinhos aqui, seguiremos, como de sempre, todas as quartas-feiras, aqui dos estúdios da Rádio Guará FM, para Brasília, para o Brasil, para todo mundo, levando a poderosa palavra de Deus. Este é o programa Luz para o Mundo. Eu sou o evangelista Vadson Santana e este é o programa que chega até você, até o seu lar, até o seu trabalho, você que está dirigindo, chega sempre com aquela palavra de fé, esperança, vida e transformação pela poderosa, infalível palavra de Deus. Vamos lá, vocês daí e nós daqui, mas juntinhos, num só propósito, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, adorar o nosso Deus com hinos, louvores, orações, testemunhos e muito mais. Aleluia. Boa noite, Tony Braz. Boa noite, evangelista Vadson, boa noite aos convidados, boa noite você que está em casa, aguardando esse momento no culto em sua residência, aguardando ouvir a palavra de Deus, oração, reflexão, louvores. Sejam todos bem-vindos ao programa Luz para o Mundo. Amém. Meu boa noite, Jorjão. Boa noite, boa noite. Tony e o Jorge são nossos sonoplastas aqui, sempre aqui, presente aqui, nos dando esse apoio. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. E quero agora apresentar aqui o meu convidado especial, o nosso querido irmão presbítero Anderson, aqui da nossa igreja sede. Boa noite, a paz do Senhor. Irmão Anderson, um prazer ter o senhor conosco aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos, evangelista Vadson, aos colegas de bancada, aos irmãos que nos ouvem pela Rádio Guará. Minha boa noite. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E daqui a pouquinho já vamos estar ouvindo um louvor. Antes quero fazer uma oração. Estamos também com mais um convidado aí a caminho. Daqui a pouquinho provavelmente vai estar chegando aí. Enquanto isso, vamos aqui falando com o nosso Deus, cultuando o nosso Deus. Já quero fazer aquela oração de abertura do programa de hoje. Convido você para orar juntamente comigo aí. E vamos falar com Deus. E daqui a pouquinho ouvir a voz de Deus através da sua palavra, com o irmão Anderson, como ministrante desta noite, logo mais. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Eterno e Santo, Criador do céu e da terra e de todo o universo. O Senhor é o único Deus, é o Deus presente, é um Deus e único. E aqui estamos nessa noite para te adorar novamente, Senhor, para exaltar o teu santo nome. Tu és fiel, tu és um Deus maravilhoso. Toda honra e glória e adoração e louvor pertence a ti, Senhor. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, esse dia de hoje, por esta noite, esse início de noite, aqui, Senhor, na tua presença, nesse cantinho, aonde aqui nós nos reunimos, Senhor, todas as quartas-feiras, nesse horário, para invocar o teu santo nome, para te adorar. E nesta noite, Pai, mais uma vez eu lhe peço, Senhor,
Venha nos conceder a tua graça, Senhor. Venha nos dar, Senhor, a tua orientação, Senhor, para mais este programa de hoje. Nós somos dependentes de Ti, sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Vai nos dando a direção, Senhor, mais uma vez nesta noite, Pai. Vai alcançando, Senhor, as famílias, alcançando os lares, ouvintes, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, por todo canto, onde houver, Pai, um ouvinte, Pai, do programa Luz para o Mundo, um ouvinte da Tua voz, da Tua palavra, que souber nesta noite, Pai, transformar, venha, Senhor, derramar das Tuas bênçãos, Senhor, da Tua grandeza, da Tua sabedoria, do Teu amor. Abençoe, Senhor, nós esta noite, com mais este programa, Senhor, com o tema os cuidados de uma família e os seus desafios do século XXI. Já vai abençoando famílias, Senhor, através do louvor, que vamos estar aqui daqui a pouco ouvindo. Vai, Senhor, tocando os corações, abrindo, Senhor, os corações nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, gratidão por tudo. Amém. Vamos já estar ouvindo um louvor. E você daí, nós daqui, e eu peço que você nos ajude aí a divulgar, compartilhar aí o link com seus conhecidos, parentes, amigos. Eu tenho certeza que cada um que você aí escolher aí no seu celular, aí no seu aparelho agora, você que está ao vivo, resolver dar um clique aí, mandando o link do programa Luz para o Mundo, você vai estar abençoando uma vida. Porque este é o programa que tem o prazer de levar as bênçãos de Deus aos ouvintes. A palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus é luz para nossos caminhos, é libertação, é cura, é salvação. E é tudo que nós temos de melhor. É o nosso Deus, é Jesus Cristo. Transmita Jesus aí onde você está. Seja luz para o mundo, aí onde você está. Com apenas um clique você pode estar alcançando famílias, pessoas, grupos. E nós daqui conectados com Deus, e vocês daí conectados conosco aqui, conectados com Deus, vai se conectando também com outras pessoas, mandando link, falando de Jesus. Ele está voltando e nós somos a diferença, nós somos a luz do mundo, nós que temos Jesus. Eu te agradeço já por este carinho. Eu sei que você já está aí, né, prontinho para estar conosco, já está aí abençoando uma vida, uma alma, todas as quartas-feiras. É costume eu fazer esse pedido aqui, mas eu acredito que nem precisa mais os irmãos, mas você que está chegando agora, né, pode estar aí fazendo isso nesta noite, abençoando uma vida, abençoando uma família com o programa Luz para o Mundo, transmitindo aí o link. E vamos ouvir um louvor e logo em seguida estaremos de volta. Guará FM. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade. Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste o jugo da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão.
Aleluia. Grande é Ele, poderoso é Ele. Ele quem nos tirou um dia da escravidão, do pecado, nos tornou livres para adorá-lo, para servi-lo. Você que tem Jesus, entende o que eu estou falando. O seu coração nessa noite está alegre, está se jubilando, alegre, feliz. Quem tem Jesus tem essa alegria, essa felicidade de saber que pertence a Ele e que tem uma morada nos aguardando. Oh, glória, aleluia. Vamos agora estar ouvindo aquela palavra que eu digo que é já de aquecimento para os nossos corações. Apesar que esse louvor aí já aqueceu, né, o nosso coração. Quem não está aquecido com o louvor desse aí é porque está, né, uma geladeira, né? O louvor já nos aqueceu, eu já estou aquecido aqui, mas para que permanecemos aquecidos aqui, vamos ouvir aqui a palavra com o nosso irmão Anderson. E você não saia daí, o programa hoje está especial, vamos ter brindes aqui, logo mais falo a respeito. Passo a palavra para o nosso querido irmão Anderson. Meus irmãos, eu convido aqueles que tiverem uma Bíblia ou no celular ou em suas mãos, que abram no livro do patriarca Jó. Vamos ler alguns versículos do capítulo de número 1. Vamos dar aí alguns minutinhos para vocês procurarem nas suas Bíblias. O livro de Jó fica antes do livro de Salmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Somente até aqui, somente esses 8 versículos. Meus irmãos, esta é uma pequena mensagem, um aquecimento, como disse o evangelista Watson, sobre família. Nós vemos aqui a vida do patriarca Jó, né? Segundo o versículo 1, Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nós vemos uma preocupação constante de Jó na santificação dos seus filhos. Seus filhos se reuniam junto com as suas irmãs, banqueteavam, bebiam, e Jó, com aquele cuidado, que porventura algum deles poderia ter pecado, e já providenciava aí um momento de santificação com seus filhos, e sacrificava ao Senhor. Naquela época, no Antigo Testamento, quando alguém pecava, era necessário oferecer sacrifícios a Deus para que esse pecado fosse encoberto, para que a culpa daquele pecado não viesse sobre o transgressor. Então, era sacrificado um animal. Então,
toda vez que os filhos de Jó se reuniam para banquetear, para se alegrarem ali juntos, Jó tinha essa preocupação. Mas o que chama mais atenção nessa palavra é o que o Senhor diz a respeito de Jó, que está no versículo 8. Ele pergunta para Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Irmãos, essa é a opinião mais importante que nós podemos ter nas nossas vidas. É o que o Senhor, o que Deus pensa de nós, o que o Senhor pensa a nosso respeito. Nós temos a opinião da nossa esposa, nós temos a opinião dos nossos filhos, da nossa mãe, dos nossos irmãos, de colegas de trabalho, de colegas de escola. Todos têm algo a falar sobre você. Talvez o que eles falem sobre você seja a verdade. Talvez não. Porque nem sempre nós somos 100% sinceros. Mas a minha pergunta nesta noite para os irmãos é: qual será a opinião de Deus a respeito de nós? O que nós temos feito em favor da nossa família? Porque às vezes o homem é um bom marido, mas não é um bom pai. Às vezes ele é um bom pai, mas ele não é um bom marido. Às vezes ele é um bom pai, é um bom marido, mas não é um bom filho. E nós vemos que Jó, ele se esforçava para ser bom pai, bom marido, bom filho e um bom servo de Deus. Porque muitas vezes nós falhamos, faz parte da nossa natureza. Mas nós vemos no exemplo de Jó essa preocupação constante com seus filhos. Jó tinha a preocupação em ensinar os seus filhos no caminho, ensinava a palavra para os seus filhos. E às vezes nós não temos conhecimento da palavra, mas as nossas atitudes, a nossa sinceridade, a nossa honestidade, a forma como nós tratamos o nosso próximo, a forma como nós tratamos a nossa esposa, muitas vezes isso fala muito mais do que as palavras que muitas vezes são vãs. Os nossos filhos, a nossa família precisa enxergar nas nossas vidas esse amor de Deus, esse cuidado de Deus. Porque da mesma forma que Jó tinha esse cuidado com os seus filhos, Deus também tem esse cuidado com nós. E esse amor de Jó para com seus filhos refletia exatamente o amor do Pai para com nós, para conosco. Então, meus irmãos, nós temos em Jó um excelente exemplo para seguir. O Jó tinha de Deus esse testemunho, do próprio Deus. Quando nós nos deitamos, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro antes de dormir, e eu creio que na vida de todo mundo, passa um filme na nossa mente. Nós lembramos do que nós fizemos naquele dia, das pessoas que nós conversamos. E este é o momento que o Senhor nos dá para que nós possamos refletir se as atitudes que nós tomamos naquele dia foram atitudes corretas. Se a forma como nós tratamos a nossa família foi da forma correta. E o Espírito Santo, eu creio, ele fala nos corações de todas as pessoas, dos crédulos e dos incrédulos. A questão é que nem sempre nós estamos dispostos a ouvir, nem sempre nós percebemos que o Senhor está falando conosco. E nesta noite, como uma palavra de abertura para esse trabalho, eu quero deixar essa reflexão. Qual é a opinião, qual o testemunho que Deus tem a respeito da sua vida?
Isso não é só para vocês, irmãos, também para mim. Também serve para mim. Será que eu sou um homem sincero, eu sou reto? Será que realmente eu temo a Deus? Será que realmente eu me desvio do mal? Se eu estou falhando em algum desses quesitos, é tempo ainda, irmãos, de haver um conserto na minha vida, também na sua vida. Por isso eu deixo como reflexão essa palavra a respeito da vida de Jó. Se você tiver curiosidade, se você ainda não leu o livro de Jó, reserve um tempo na sua vida, faça essa leitura. Ela é edificante. E nós vamos ver que no final desse livro, apesar desse testemunho de Jó, de Deus a respeito de Jó, a respeito da vida dele, nós vemos que Jó, ele se impressiona mais ainda com Deus, com aquilo que Deus faz na vida dele. Não vou falar o final, mas você tem essa oportunidade de fazer essa leitura. Irmão Watson, obrigado por essa oportunidade. Aleluia. Reflexão maravilhosa da palavra de Deus sobre a vida de Jó. E eu creio que você que já ouviu esta rápida palavra, essa rápida reflexão, já está refletindo. Porque eu costumo dizer, irmão Anderson, que nós sempre precisamos melhorar em alguma coisa. Nada é tão bom que não possa melhorar. E também nada é tão ruim que não possa piorar. Mas a cada dia que passa, e aqueles que procuram andar segundo os propósitos de Deus, vai sendo acrescentado algo vindo da parte de Deus, trazendo mudança para nossas vidas, transformação para nossas vidas, que até Jesus voltar, o nosso dever é nos purificando a cada dia, nos convertendo a cada dia, porque nós somos pecadores já de natureza. Nós não somos escravos do pecado, não vivemos nos prazeres do pecado, mas somos pecadores. E não tem como uma palavra como essa não nos trazer uma reflexão para nossas vidas. De que forma nós estamos falando com nossos familiares, com nossos filhos, como tem sido o nosso testemunho. Isso é verdade, né? Um testemunho fala muito mais às vezes do que uma palavra. E que possamos guardar essa palavra no coração e a cada dia caminhar nos caminhos do Senhor, porque só caminha nos caminhos do Senhor quem guarda a palavra. A sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. E vamos ouvir mais um louvor e não saia daí, logo em seguida estaremos de volta. Esta dor no seu peito, quanta falta de ar. Esta dor de mau jeito quer te sufocar. Nesse quarto escuro não encontra forças pra lutar. Não é compreendido nesta situação. Você luta, se esforça pra sair da depressão, mas o chão desaba em você. Não sabe mais o que fazer. Esta angústia e depressão, hoje Deus na sua vida vai pôr um fim. Ele é o bálsamo que cura, vai restaurar sua vida. Você vai voltar a sorrir, porque Ele é o autor da vida.
sobre a ansiedade, você persiste, e as falando com você, para você que a esperança, basta crer no seu nome. O teu nome é poderoso, Jesus Cristo é poderoso. Ele pode entrar para seu quarto e fazer um grande milagre nesta noite. Eu quero aproveitar esse momento, sentir aqui de Deus, irmão Anderson, antes de estar apresentando aqui, o que eu tenho para apresentar aqui, eu quero fazer aqui uma oração esse fardo. Jesus pode libertar esse fardo, tirar você dessa canseira mental, física, espiritual. Você que já está no quarto há dias, não consegue mais sair, muitas vezes só sai para comer e volta a pedir essa cura nessa noite, que é Jesus Cristo. E eu peço ao Senhor, irmão Anderson, faça essa oração para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Eu coloco já aqui a minha irmã, a Vanusa, está precisando de uma cura nessa área. Tem alguns irmãos também que me falaram que precisa também. Durante a semana tem sido maravilhoso. O programa Luz para o Mundo está fazendo a diferença. Pessoas nos procurando, pedindo oração. Eu anotei alguns nomes aqui, mas são tantas anotações que às vezes a gente até se perde aqui. Quero oferecer também este momento especial dessa oração para o nosso irmão João Batista. Isso. Tem passado por uma dificuldade grande. Todos nós passamos, nós somos humanos. Mas Deus cuida de nós. Deus traz um refrigério para a nossa alma. Eu quero colocar aqui a Cláudia, quero colocar a Vânia, o meu irmão, o Vils, meu filho, Vinícius, às vezes é muito ansioso. E para ganharmos tempo, coloco na presença todos que estão se sentindo ansiosos, apreensíveis, você que me ouve. Vamos orar por você. Além desses nomes que eu citei aqui, o irmão Anderson vai orar por você. Jesus pode liberar um milagre para você nessa noite e vai trazer um refrigério, um descanso para sua alma. Descanse nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. E aqueles que estão nele têm descanso, porque tudo passa aqui. Pense que tudo vai passar e você um dia vai estar com ele. Claro, para esses, né, que tem que confessar o Jesus e tem Jesus. Ah, mas eu tenho Jesus e estou passando por isso. Acontece. Nós somos fracos, mas Deus é poderoso, Deus é forte para nos fortalecer com a tua palavra, com os louvores e com essa oração agora. Amém, meus irmãos. Aleluia. Você que está nos ouvindo e está passando por esse momento, com essa tristeza no seu coração, eu convido a você colocar a sua mão no seu coração. Isso. Se você não está passando por isso, mas conhece alguém que está passando por essa situação, apresente esta vida nesta oração que nós faremos neste momento. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai. Nós queremos Te bendizer, Senhor. Tu pode todas as coisas. Porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. Tu és o remédio da porque nossa Tu és alma. Deus forte, porque Tu és o Altíssimo. Porque Teu Espírito Santo conhece os corações, conhece os pensamentos, conhece as vidas. Aleluia. Que tem atravessado este vale de escuridão, este vale de tristeza. Seu Deus, talvez ele pense, talvez esta pessoa ache que ela está só, mas ela não está só. O Senhor está junto dela. Os teus braços, Seu Deus, estão estendidos para socorrer esta vida, meu Pai. Seu Deus, e muitas vezes nós podemos achar que nós não somos merecedores, mas este é o engano do inimigo das nossas almas.
Porque não é porque nós fazemos algo para merecer isso, não, a questão não é essa. A questão é que o Senhor nos ama. Ele nos ama porque Ele simplesmente escolheu nos amar. E foi por causa do seu amor que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. E a palavra nos garante que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Toma posse, meu irmão, desta palavra de cura, de libertação. Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus que Ele venha derramar sobre estas vidas, sobre estes corações, o seu vinho, que simboliza alegria. Porque a palavra de Deus nos garante, na primeira epístola de João, que o amor lança fora todo medo. Esse amor de Deus que é perfeito, esse amor de Cristo, dele tendo dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, esse amor, ele é perfeito e ele lança fora todo medo. Tome posse dessa palavra. Não há pensamento, não há nada que possa impedir que o Espírito Santo de Deus faça essa obra na sua vida. Creia, meu irmão, creia. Creia que Ele está com os braços estendidos para te socorrer, para lançar fora toda escuridão, para que a luz de Cristo venha brilhar nos seus corações, nas suas vidas. Dessa forma nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero agora, com muita alegria, com muito prazer, falar aqui da nossa escola Cantinho Cristão. Bom para você e melhor para o seu filho. A escola Cantinho Cristão está aqui bem pertinho de você, aqui no Guará 2, aqui na QE 30, área especial Guará 2. Venha nos conhecer ali, temos ali toda uma estrutura preparada para os seus filhos, a educação infantil de 2 a 5 aninhos, ensino fundamental, primeiro ano ao segundo ano, e você vai ter o prazer de colocar o teu filho ali para estudar e ser abençoado com a escola Cantinho Cristão. E quero também falar aqui, também com prazer também, da DG Pharma. A DG Pharma tem nos apoiado aqui com brindes. Toda data comemorativa, a DG Pharma está aí, marcando presença, nos abençoando aqui com brindes. E estou com 2 brindes aqui, para daqui a pouquinho vamos estar sorteando nesta noite. Vamos fazer diferente. Nos programas anteriores, aquele que ligasse, né, o primeiro que ligasse recebia o primeiro brinde, o segundo brinde, e assim, né, a gente estava aqui oferecendo esses brindes através daqueles que ligassem. Mas hoje nós vamos fazer diferente, Tony. A minha esposa já está ali na recepção e ela vai estar ali anotando ali o nome das pessoas que estão aí conosco ao vivo. Então, convida aí mais pessoas aí, não pelo brinde, claro, mas para ouvir, né, a voz de Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus. Mas no finalzinho do programa, a minha esposa vai entrar aqui com os seus papelzinhos ali, com seus nomes, melhor dizendo, e nós vamos aqui fazer um sorteio de 2 presentes que foi nos dado pela DG Pharma. A DG Pharma está aqui na quadra 56, conjunto P, lote 12, aqui do Guará 2. Hoje o Jorge conseguiu colocar ali direitinho ali a imagem, ficou perfeito ali, endereço, telefone. A DG Pharma está ali próximo à padaria São Bento, de frente para o condomínio IAPI. São meus vizinhos ali. E eu tenho o maior prazer porque são pessoas que estão ali ouvindo o programa também. O Daniel, sua esposa, às vezes eu dou branco aqui o nome da sua esposa, Claudiane, toda a família, aquele abraço já. E eles estão também aí com uma campanha aí. Consegue colocar aí, Jorge? Aquela imagem aí, da DG Pharma, para o Dia das Crianças. Aquele que fizer uma compra acima de R$50, consegue aumentar aí, Jorge, para mim? Aí, também.
DG Farma, esquenta Dia das Crianças, diversão de ofertas. Sorteio a cada R$50 em compras com itens infantis, você ganhará um cupom para concorrer a uma bicicleta e um Veletrol infantil. Olha aí que maravilha. Tá aí essa campanha da DG Farma. Então, essa semana até o dia 12, você que fizer uma compra ali de R$50 acima, até R$50, você vai estar recebendo um cupom, e esse cupom ele vai ser sorteado no dia 12. Então você pode ganhar esse velocípede aí, essa bicicleta, acho que é uma bicicleta ali. Então é bênção para a sua vida aí, né, também. E esta é uma forma carinhosa do programa Luz para o Mundo, agradecer todos os ouvintes aqui do programa Luz para o Mundo. É um simples, aliás, eu estou até tocando as bolas aqui. É porque Jorge, por favor, Jorge, chama minha esposa, por favor, para trazer ali os brindes. Eu quero agora falar dos brindes aqui, estou invertendo as bolas. Então é isso aí, a DG Farma está com essa campanha, participe. É só você fazer uma compra ali de R$50 e você vai estar com a oportunidade, de repente, de estar recebendo lá, ganhando aqueles brindes ali da DG Farma. Agora, esses brindes aqui, esse aqui é do programa Luz para o Mundo, né, que foi dado pela DG Farma, oferecido pela DG Farma. Tá aqui uma linda boneca. Aqui temos aqui um brinquedinho dático, um joguinho dático aqui, tipo um quebra-cabeça, né? Quase parecido com quebra-cabeça, você vai encaixar. Então a boneca, claro, para feminino, né? A criança feminina. E o brinquedinho aqui didático, tanto faz, né? Para menina ou para menino. Então a DG Farma, sempre com esse carinho aí, nos está aqui apoiando, né? Nas datas comemorativas, com brindes, apoiando aqui o programa Luz para o Mundo. E como eu estava dizendo, é uma forma carinhosa de estarmos aqui, agradecendo você que está aí do outro lado, conosco aqui todas as quartas-feiras, com o programa Luz para o Mundo. E agradeço a todos. E como que vai ser hoje? Como eu estava dizendo, no final do programa, uns 5 minutinhos antes de encerrar o programa, eu vou estar fazendo o sorteio. A minha esposa já está ali na recepção, a Noemi, ela está pegando o nome de todos que estão aí ao vivo. Ela vai vir com esses nomes e nós vamos sortear aqui duas vezes, né? Duas vezes, dois sorteios. Primeiro a boneca e depois o brinquedinho ali dádico. É isso. Então, eu quero agora trazer saudações para a nossa igreja aqui do campo, Gora 2, pastor Dernival, a todos os pastores, corpo de obreiros ali, departamentos, os irmãos que estão aí ao vivo, talvez aqueles que não estão hoje ao vivo, mas vão ver o programa depois. Um abraço a todos. Um abraço também a todas as congregações aqui de Brasília, do entorno, pelo Brasil, pelo mundo afora. Nós temos congregações aí. Aquele abraço, que Deus abençoe. Lá na Bahia, Bocuri, ali em Bocuri, o pastor Nessival, a sua esposa Ieda, tem sido ouvinte assíduo do programa Luz para o Mundo. Abraço aí a sede e a todas as congregações aí na Bahia, Mucuri, lá em Boquira, toda a Bahia, todo o Goiás, as congregações aí, eu deixo aquele abraço. E quero deixar um forte abraço também aqui para a nossa sede internacional do Guará. Inclusive o nosso querido pastor Aaron já está aqui presente. Chega aí, pastor Aaron, prepara aqui um assento aqui para ele aqui. Ele vai ser o ministrante da palavra. Pode vir, pode trazer, sentar ele aqui. O programa ao vivo é assim que fica bom. Tudo dinâmico. Prazer, pastor Aaron, ter o senhor conosco. Paz do Senhor, boa noite. Obrigado. Daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor aí. Esse é o pastor Aaron, aqui da nossa sede internacional do Guará. É o nosso ministrante da palavra dessa noite. Daqui a pouquinho vamos ouvir mais uma palavra com esse homem de Deus. E deixa eu dar aqui seguimento aqui. Então um abraço aí, saudações a todo o Ministério Internacional, nosso irmão, o querido pastor Moisés, ali do Lúcio Costa, está sempre ali nos ouvindo, os familiares, a igreja ali.
Ele já esteve comigo 2 vezes aqui, o pastor Moisés, uma bênção. Logo vai estar aqui novamente, trazendo uma palavra oficial, a palavra principal do programa. Já tem participado conosco, tem sido uma bênção. Abraço, pastor Moisés, para o senhor e toda a sua família. Deus abençoe. Deus abençoe todas as congregações aí deste ministério abençoado, o nosso ministério internacional. E passo a palavra para o pastor Aaron, da sua saudação inicial, e já está cumprimentando aí, pastor Aaron, quem o senhor desejar aí, os irmãos, a igreja. Fique à vontade, meu querido. Meus irmãos, a paz de Jesus a todos. Estamos felizes por estarmos aqui hoje. Éramos servindo na última semana, entretanto tivemos um compromisso de última hora, questões relacionadas à igreja, então por esse motivo não conseguimos. Nós estamos aqui hoje. Aprove Deus estivermos hoje, então sabemos que o Senhor cuida e zela pela sua provisão de todos os detalhes da nossa vida. Então hoje é o dia que aprove o Senhor de estarmos aqui juntos. Então Deus abençoe a vida de todos vocês. Esse programa aqui tem sido uma bênção. Assim que nos convidaram, eu entrei lá no YouTube, ver alguns programas. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, e de vocês de graça. Que continue sendo de fato uma luz para o mundo. Que vidas sejam alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho, e que esse programa seja um instrumento de evangelização para a glória de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo. Prazer estar aqui junto com todos vocês. Um abraço a todos os irmãos da 30, ali do Campo do Guará 2. Deus abençoe a vida de todos vocês. Pastor Dernival, todos os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando e prosperando a vida de todos aqui para a glória de Cristo Jesus. Um prazer muito grande estarmos juntos, viu, meus irmãos? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. É nosso, viu, pastor Aaron? Programa Luz para o Mundo, que aí está, né, estreitando aí essa parceria aí, para juntos impactar o mundo com a luz do mundo, com o Evangelho, com a palavra de Deus. Nesses últimos dias, com a tecnologia que temos hoje, podemos, né, combater todo o mal aí com a poderosa palavra de Deus. Só tem uma forma de combater as trevas, é com a luz. E quem é a luz? Jesus, o seu Evangelho, a sua palavra, e nós somos luz em Cristo. O programa Luz para o Mundo tem esse objetivo: alcançar pessoas que não conhecem Jesus, que não têm Jesus, e também aqueles que estão cansados, às vezes desanimados, fracos na fé. Temos também esse objetivo de levantar, nós não, mas a palavra de Deus, o próprio Jesus, o seu astral, porque Jesus está voltando, não desanime. E também aqueles que estão afastados. Estamos vivendo na época da apostasia, muitas pessoas se afastando, né, dos caminhos do Senhor. Verdade. Nós temos também esse objetivo de alcançar essas pessoas que saíram do caminho, aceitaram Jesus, mas por algum motivo, por alguma situação, desviaram. Mas o programa Luz para o Mundo está aqui para trazer uma luz para o seu caminho, uma esperança para a sua vida, uma direção para a sua vida. Não eu, nem ninguém que aqui está, mas somos aqui canal de Deus para a sua vida. E Deus fará grandes maravilhas, grandes coisas Deus fará ainda esse restante de ano, o ano que vem, o tempo que Deus permitir, aqui, trazendo almas, resgatando almas, curando almas, restaurando almas e salvando almas para o reino de Deus. Louvado seja nosso Deus. Passo agora a palavra para o nosso querido irmão. Eu anotei o seu nome errado, agora para mim. Fala de novo aí. Anderson. Isso. Anderson, não é Anderson, é Anderson. Isso. O irmão Anderson vai estar agora dando a sua saudação, e depois eu quero rapidamente aqui cumprimentar os irmãos que estão aqui ao vivo. Aleluia. Quero saudar aí os irmãos que nos ouvem aí da Assembleia de Deus da QE 30, onde nós congregamos, eu e minha família. Quero mandar um beijo para minha esposa, Eliane Cristina, um beijo para minha irmã, para minha prima, para os meus enteados, né? É um prazer estar aqui com esses irmãos, fazendo parte desse trabalho maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Já, rapaz, é rápido, hein? Amém. Então, sendo assim, eu quero ver quem está aqui comigo hoje ao vivo. Rapidinho aqui, para a gente já estar ouvindo mais um louvor, e logo em seguida a oração e a palavra para você. Nós temos que priorizar aqui a palavra, porque a palavra é quem nos sustenta, quem nos mantém de pé, quem nos dá força. E tem mais palavra de Deus para você daqui a pouquinho, não saia daí. Deixa eu entrar aqui novamente. Ô Tony, por favor, entra aqui para mim. E vê que, no seu mesmo aí, vê se tem alguém aí no Face, que as pessoas às vezes me cobram. Estão no Face, eu não olho o Face, acostumado com o nosso canal aqui no YouTube. Tem algumas pessoas aqui. Eu quero deixar já minhas saudações, meus agradecimentos a todos os internautas pela audiência, por estar conosco aqui. Oi? Pastor Valtemir. Valtemir?
Amém. Daqui a pouquinho então eu já vejo aí. Aí, pastor Iderano está aqui conosco. Bom, começando aqui, pelo menos aqui, estou começando com o Wilson. Wilson José Santana está dizendo boa noite, meu irmão. Estamos aqui firme no programa Luz para o Mundo. Amém, meu irmão. Continue firme, perseverando, porque só tem um jeito de vencer o mal, vencer esse século tão difícil. É nos caminhos de Jesus. Deus te abençoe. Daqui a pouco vamos estar orando por você. Prazer, meu irmão, ter você conosco novamente. Virou um ouvinte assíduo aqui do programa. Meu irmão, ele trabalha com Uber, pastor Aaron. E aí no aplicativo com Uber, lá e depois no aplicativo da rádio. Está lá também disseminando lá a luz para o mundo, os ouvintes ouvindo, né, o programa. É isso, nós temos que falar daqui que nós temos de melhor. Ser luz para o mundo. Você aí onde você está, você é luz para o mundo. Basta você, uma palavra, um clique que você mandar, você está abençoando uma vida. Talvez alguém que está desesperado, sem uma direção, sem um rumo, ouve o programa Luz para o Mundo, ouve a palavra de Deus, ouve o louvor, e Deus liberta, Deus cura. É assim que funciona. Aleluia. Temos também aqui a pastora Iderã Ferreira, está dizendo boa noite, graça e paz. Deus abençoe vocês no programa Luz para o Mundo. Amém, pastora Iderã Ferreira. A pastora Iderã é a esposa do pastor Valtemir Ferreira, que está conosco aí no Face, não é isso? Isso. Tony. Meu querido amigo pastor Valtemir Ferreira, um forte abraço para o senhor e toda a sua família. E é um prazer sempre falar com o senhor, ter o senhor conosco. O pastor Valtemir, ele é o dono aqui da rádio, diretor da rádio. Tem o programa dele aqui, Interagindo com Cristo, todos os sábados. Não perca, é um programa abençoado. É um programa também que é luz para o mundo, que leva a palavra, leva as boas novas aos confins da terra, todos os sábados, às 9 horas, na direção do pastor Valtemir Ferreira e também do meu querido amigo pastor Odair Oliveira. Já aproveito e deixo aqui um forte abraço para o senhor pastor Odair Oliveira e toda a sua família, pastora Ana e todas aí da família. Um abraço. A dona Antonieta está aqui, está dizendo amém. Milena Brasil, amiga, também aqui, congrega conosco aqui na sede, está dizendo a paz do Senhor. Inclusive está fazendo aniversário depois de amanhã. Que Deus já te abençoe, Milena, está chegando aí, né, o seu dia. Que Deus te dê saúde e muitos anos de vida para esse dia que está chegando aí. Daqui a pouquinho vamos estar orando por você. Um abraço, obrigado por tudo. Temos também aqui a Dilene, está dizendo Deus abençoe as famílias. Amém, irmã Dilene, Deus abençoe. A irmã Dilene, eu falei com ela ontem lá na nossa igreja. Ela já participou de um programa de rádio aí, segundo ela, e em breve vamos trazer ela aqui também para estar participando conosco aqui, trazendo uma palavra para você, para os nossos ouvintes. Vai se preparando aí, irmã Dilene. Temos também aqui a irmã Raquel Rodrigues, está dizendo paz do Senhor, amém, a paz do Senhor, Raquel. Euclides Pereira dos Reis, Euclides, esse rapaz é um cliente meu aí do andaime, alugo andaime para ele, e virou um ouvinte assíduo do programa também. Ele e sua família tem amado o programa, está sendo bênção para ele, para sua família. Então esse é o nosso objetivo, alcançar você com as boas novas do Evangelho, trazendo para você um refrigério, que a palavra de Deus, ela é descanso para a nossa alma, ela é refrigério para a nossa alma. Deus abençoe você, Euclides, sua família, um abração para todos aí. Meu querido amigo também, Aivalton Moreira, está dizendo boa noite, meu amigo. Boa noite, Aivalton. Prazer ter você conosco novamente nesta noite. Um abraço para sua esposa, aí toda a família. Temos também a pastora Cleonice, pastora Cleo, está dizendo graça e paz a todos. O programa abençoado, Luz para o Mundo. Que Deus abençoe, pastora Cleo e Diácono Márcio. Amém, meu irmão querido Márcio, Diácono Márcio, meu vizinho. Que Deus abençoe. Já aproveito e deixo um forte abraço aí para o meu condomínio aí, IAPI, Residencial Brasília, para todos os meus vizinhos aí, moradores. Que Deus abençoe todos nesta noite. Está dizendo aqui também a Noemi, a paz do Senhor Jesus. A minha esposa está ali na recepção, daqui a pouquinho ela vai participar com a gente aqui no finalzinho, no sorteio. Temos também aqui a Renilce Ferreira, está dizendo Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também, Renilce. A Noemi está dizendo programa abençoado. Amém. O Márcio está dizendo aqui boa noite, evangelista Vadson e os irmãos. Deus os abençoe. Deus abençoe grandemente por essa iniciativa de levar a palavra através das
redes sociais. Com certeza que Deus, o Senhor, vai o abençoar, vai o honrar. Amém. Deus é maravilhoso. Toda honra e glória, né, seja dada a Ele, mas de certa forma, claro, Deus tem o prazer de nos honrar quando nós honramos o Teu nome, mas primeiramente toda honra, glória a Ele. Que Deus abençoe a todos aí, Márcio, meus vizinhos, lá ali no Vila Verde, condomínio ali do meu sogro, tem muitos ouvintes também ali, o João, Eric, o Florglones, todos aí, Deus abençoe. E um grande abraço também lá para Pires do Rio, Lorivan, meus primos ali. E se eu for falar de todos aqui, né, eu fico o programa todo falando, não dá. Mas enfim, que todos aí estejam abençoados. Vamos agora ouvir, mas não, antes de ouvir esse louvor, Jorge, consegue colocar a imagem para mim da missões, do nosso culto de missões? Nós temos agora o nosso próximo culto de missões, agora no próximo domingo. Não percam, uma bênção. Começa às 9 horas a EBD, temos a EBD, Escola Dominical, isso. Obrigado, Jorge. Às 9 horas e depois às 10 horas dá o seguimento com o culto de missões. E o irmão Paulo Santos é uma bênção aí, o nosso presbítero aí, evangelista, melhor dizendo. Ele está aí nessa direção desse trabalho, faz parte da nossa equipe, tem estado conosco aqui. E eu tenho o prazer de divulgar aí esse trabalho abençoado aí do Departamento de Missões. Então, né, você que puder levar 1 quilo de alimento, uma cesta básica, é só procurar o irmão Paulo ali na nossa igreja, na QE30, Assembleia de Deus, Campo Guará 2, um lugar onde Deus é adorado. Participe conosco neste culto de domingo, às 9 horas. E agora sim, vamos ouvir mais um louvor e logo em seguida estaremos de volta com aquele período de oração e em seguida vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso querido pastor Aaron. Guará FM. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Recebe essa
sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração tem que ser dele, somente dele o teu coração tem que ser dele, somente dele o teu coração. Deus é fiel. Em Brasília, 21h04. Vamos agora àquele pedido de oração e logo em seguida a palavra. Pode soltar aí, Tony, aquela vinhetinha nossa aí. Momento de oração. Se prepare, abre o teu coração. Vamos juntos falar com Deus e um milagre pode chegar até você. Meus irmãos, vamos orar agora pela nossa nação. Nós, como servos de Cristo, cremos que a autoridade da nação pertence à igreja. Amém? Oremos. Deus amado e querido, Amém. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a nossa nação, nosso país chamado Brasil. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, este povo, Senhor Deus, sofrido, este povo, Senhor Deus, que a sua grande maioria não Te conhece, Senhor Deus. Pai, nós queremos confessar os pecados dessa nação, pecados de idolatria, de prostituição, de feitiçaria, de corrupção, Senhor, de violência, de homicídio, de mentira. Pai amado, nós Te pedimos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor Deus, desperta a Tua igreja, meu Pai, para anunciar a palavra, Senhor Deus, nos quatro cantos desta nação, Senhor Deus. Somente a Tua palavra, Senhor Deus, pode mudar a história desta nação. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti as autoridades constituídas, presidente da República, ministros de Estado, Senhor Deus, todo o poder judiciário, legislativo, Senhor Deus, em todas as suas esferas de governo. Senhor Deus, que o temor a Ti, Senhor Deus, encontre espaço no coração destes homens e destas mulheres, Senhor Deus. Somente o temor a Ti, Senhor Deus, pode mudar, meu Pai, os caminhos desta nação, Senhor Deus. Pai, nós Te pedimos para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Sara esta nação, sara esta terra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, agora colocamos na Tua presença, Senhor, os enfermos, aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, Pai. Algo, Senhor, impossível, que muitas vezes os medicamentos não estão resolvendo, as cirurgias não estão resolvendo. O Senhor é o médico dos médicos. Sem um bisturi, sem uma tesoura, apenas com a palavra Tua, com o Teu poder, Tu podes nesta noite, Pai, operar um milagre, Senhor. E eu coloco na Tua presença os irmãos que estão esperando ser uma cirurgia, Pai. Já vai operando ali, Senhor, fazendo essa cirurgia, Pai, trazendo uma cura, Senhor. Aqueles que fizeram cirurgia, a irmã Edna, o irmão Francisco, que o Senhor deu uma boa recuperação, Senhor. Abençoe o irmão Edivan, Senhor, que vai passar por uma cirurgia. Que o Senhor venha usar os médicos ali, Senhor, que essa cirurgia venha ser um sucesso. E que tudo, Senhor, venha encaminhar, venha dar certo para esses Teus filhos, Pai. Aqueles que estão no leito, numa cama, Senhor, vai curando nesta noite, Pai. Vai trazendo um refrigério, Senhor. Coloca na Tua presença o meu irmão, o Wilson, Pai. Traga, Senhor, uma cura para ele, Senhor, na sua coluna, Senhor. Traga uma cura para a Vânia, Senhor, para a Vanusa, a cura espiritual, uma cura sentimental. Vai nesta noite curando, Senhor, os enfermos, Pai.
Coloca na tua presença todos os nossos ouvintes, Pai, que porventura está precisando, Pai, de um milagre. Nós clamamos, o Senhor é quem faz no tempo do Senhor, na hora do Senhor, e o Senhor está na direção de tudo, no controle de tudo. Abençoe, Pai, cura os enfermos, visita os enfermos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos num momento muito especial agora, de também estar ouvindo a palavra de Deus. Já ouvimos uma palavra muito abençoada no início do programa, uma boa reflexão, um alimento já para nossas vidas no início do programa. E agora vamos ouvir a palavra principal do programa com o nosso pastor Aaron, nosso presidente aqui do Campo Internacional do Guará. Chegamos ao momento da palavra. Que Deus fale conosco neste momento. Meus irmãos, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu queria louvar a Deus pela vida do Anderson. Aqui também trouxe uma palavra. Assim que eu cheguei, ele estava trazendo essa reflexão, que ele continue sendo um instrumento poderoso nas mãos do Senhor ali, na nossa igreja da 30, que Deus enche de graça. Eu queria trazer uma pequena reflexão lá no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Nós estamos expondo o livro de Marcos na igreja, começamos a expor lá em 2023, estamos terminando agora versículo a versículo, já são mais de 70 sermões em Marcos, e nós queremos compartilhar o que compartilhamos ontem no nosso culto em si. Marcos 15, do 42 até o 47. Assim diz a palavra de Deus: E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu nele e depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Não dá para explicar todo o texto, porque precisaríamos aqui de maior tempo, mas uma pequena reflexão. Eu queria pensar com você sobre a atitude de José de Arimateia, como ele foi esse instrumento de Deus para ensinar-nos preceitos importantes e princípios espirituais para a nossa caminhada cristã. Destaca-se ainda que Jesus já havia morrido, havia silêncio no Calvário. Depois de muito barulho, muita acusação, o silêncio estava instaurado. Jesus estava morto. E ainda o texto diz que era o dia da preparação. O dia da preparação faz uma referência ao dia que antecede o Shabat, né, o Shabat Shalom, o dia do sábado, onde da quinta-feira às 18 horas, à sexta-feira às 18 horas, é um tempo onde as pessoas preparavam-se, faziam seus afazeres para estar entrando no sábado. Destaca-se que o sábado começaria para o judeu às 18 horas da sexta-feira, e não o sábado como nós ocidentais costumamos a fazer. De modo que era costume judaico que assim que a pessoa fosse dada como morta, precisaria então ser sepultada. Então o prazo era exatamente esse, porque versículos anteriores dizem que Jesus morreu às 3 horas da tarde. Então, provavelmente, tinham esse lapso de 3 horas para que fizesse toda essa cerimônia fúnebre, para que então começasse o dia do sábado. Então, quando surge a José de Arimateia, todos haviam abandonado Jesus, seus discípulos haviam abandonado, Pedro havia traído, agora está Jesus sozinho na cruz, sem ninguém. João, o último discípulo que fica, tem a missão dada por Jesus para levar a Maria até a sua casa, a mãe de Jesus, e assim ele faz. Agora Jesus está sozinho. E neste momento, José de Arimateia aparece. Arimateia significa que ele vem de uma cidade específica, Ramá, cidade de Samuel, onde ficava ali nas regiões da tribo de Efraim, onde 1 Samuel 1 diz que é Ramataim Zofim, a cidade onde Samuel nasce. E José de Arimateia não era um homem qualquer. Ele era um homem influente, um ilustre membro do Sinédrio, senador honrado. Estava entre os principais homens mais ricos e influentes da nação de Israel. Tão influente que ele consegue uma rápida audiência com Pilatos, algo que era inimaginável para o homem comum. Então ele tem esse acesso, ele tem essa facilidade.
Então o homem, por ter suas posses, sua influência, nós vemos o texto que ele consegue essa acessibilidade ali através de Pôncio Pilatos. Destacamos ainda que ele era o primeiro personagem depois da salvação do centurião, que está nos versículos anteriores. Então Jesus começa a mostrar o seu poder salvador também agora os que são parte do povo, que também são judeus. Ele é salvo o homem rico, contrariamente costumeira a pregação de Jesus, porque ele veio para evangelizar os pobres. Então aparece um homem rico agora confessando sua fé em Jesus Cristo. E este texto é claro em expressar que ele esperava o reino do Senhor. Como ele esperava o reino do Senhor? Aqui há duas possibilidades de interpretação. A primeira possibilidade de interpretação é que ele era um judeu piedoso. Uma segunda possibilidade é que de fato ele era um discípulo de Jesus. Quando nós lemos João e também nós lemos Lucas, nós vemos que ele era um discípulo, aspas, secreto, ainda não confessado publicamente sua fé em Jesus. Mas José de Arimateia vem crendo que o reino de Deus iria se manifestar. Ele já havia manifestado essa confissão interna, agora será a oportunidade publicamente ele externalizar sua fé. Porque todos nós passaremos por um vale de decisão da fé. Nossa fé sempre será provada uma vez ou outra na nossa vida. Um dia ou outro nós seremos provados. E a fé daquele homem foi provada naquele momento. Enquanto todos abandonaram Jesus, Jesus agora está sendo completamente esquecido pela multidão, a multidão sai, aparece este homem para externalizar a sua fé. E o texto ainda deixa claro que ele era um homem honrado. Lucas diz que ele era um homem justo, a expressão ali para honrado significa que era um homem que tinha uma conduta ilibada, uma forma correta de interpretar as coisas. Isso é muito presente no texto de Marcos, porque a palavra usada por Marcos ali, que foi usada por José de Arimateia, é soma, uma palavra referindo-se a corpo, a integralidade do corpo, todo o corpo do indivíduo, o indivíduo como todo sendo tocado, o indivíduo como todo sendo manifesto. Há uma palavra também usada aqui por Pilatos, que é ptoma, que significa um cadáver. Então, enquanto José de Arimateia estava falando do corpo como sua integralidade, e destacamos que um judeu pensava na integralidade do indivíduo e não somente em fracionamento, isso é um pensamento grego, onde nós, de certo modo, falamos corpo, alma e espírito, mas para o judeu é uma integralidade. Corpo, alma e espírito formam a integralidade do homem. Então, José de Arimateia estava referindo-se ao homem como um todo, seu ser integral. Enquanto Pilatos falava do corpo, meramente o cadáver, isso faz ter-nos sentido de que há duas formas de nós vermos a humanidade. A primeira forma que nós vemos a humanidade é a humanidade de modo nihilista, no sentido de que o indivíduo é meramente um ajuntamento de células. O indivíduo nada mais é do que um ajuntamento de células, um amontoado de células e um corpo meramente que será fadado ao fracasso. Então é uma forma de interpretar a humanidade, mas a segunda forma de interpretar a humanidade é a forma como José de Arimateia interpreta, como uma totalidade, vendo as pessoas com seus valores, com as suas idiosincrasias, com as suas peculiaridades, visualizando o indivíduo não morto na cruz, mas vendo aquela pessoa como um indivíduo que merece respeito, que merece cuidado, que merece ali um ato de amor. Não somente isso ainda, ele é um homem corajoso, porque o texto diz que ele vai ousadamente até Pilatos. Um homem de coragem. Naquele momento, ele estava dizendo a todo o Sinédrio, a todo Israel, que ele era um discípulo de Jesus. João 19:38 diz que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, por receio dos judeus, não se manifestava. Mas agora é o momento da fé. Ele estava passando ali pelo Vale do Meguido, o Vale da Decisão, onde ele precisava externalizar a sua fé. Ele não se intimidou em ser vinculado com Jesus, não intimidou o que poderia acontecer com a sua influência, mas ele se posicionou. Ele posicionou-se ante a realidade da fé no Cristo. Posicionou-se ante a veracidade e a palavra sendo manifesta. Ele manifestou-se como um discípulo honrado de Jesus. Ele vai até o centurião, pede o corpo de Jesus e depois ele vai até Pilatos. Ele está demonstrando o seu posicionamento. Eu sempre tive dificuldade para entender, na verdade, essa expressão posicionamento. Eu ouvi muitas pregações para conseguir compreender o que é esse posicionamento. E cheguei à conclusão que posicionar na fé
é você viver a vontade de Deus e assumir os riscos de viver a vontade de Deus. Porque se você acha que fazer a vontade de Deus é algo fácil, algo que não vai te custar nada, você está servindo a Deus do modo equivocado. A graça, a graça é cara. Seguir a Cristo vai te custar tudo. Seguir a Cristo vai custar todo o seu ser, todo o seu pensamento, toda a sua vontade. Então o que é posicionar? É assumir essa responsabilidade de estar fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida no Cristo, da nossa vida em Jesus. E Ele assume essa responsabilidade como um ato de coragem. Nós precisamos viver os projetos de Deus para as nossas vidas, mas o que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós? O que nos impede de nos posicionarmos? Primeiro, talvez seja falta de capacidade, talvez seja a falta de oportunidade, mas muitas vezes é a falta de coragem que nos impede de nos posicionarmos diante de Deus. Nós precisamos de coragem para viver o que Deus tem para nós, os projetos de Deus na nossa vida. Nós precisamos enfrentar as lutas e as dificuldades de seguir a Cristo. Mas para viver a vontade de Deus, nós precisamos enfrentar o nosso medo. O medo de errar, o medo de ser inapto, o medo de fracassar, o medo da frustração. O medo impede o indivíduo de viver aquilo que Deus tem para ele. O medo é tão paralisante que o indivíduo nem sequer tenta. Ele tem medo até de tentar, porque ele tem medo de se frustrar. Ele tem medo de decepcionar pessoas. E eu abro um parêntese aqui para dizer algo. Se você não está falhando, é porque você tem tentado pouco. Todo mundo que tenta algo grandioso vai falhar ao longo do processo. Falhar faz parte da maturidade, do aprimoramento das promessas de Deus. Nós inevitavelmente iremos ter momentos de deslize, de falhas, de erros, mas a gente precisa continuar lutando. Nós precisamos continuar vivendo o que Deus tem para nós. Não somente isso, nós precisamos vencer a inconstância. Porque nós achamos que o dia da conquista é quando nós levantamos o canudo na formatura, ou pegamos o chapéuzinho, jogamos para cima e vencemos. Não. O dia da conquista é quando ninguém está vendo, nós estamos pela madrugada estudando para passar numa prova. O dia da conquista é quando a gente pensa em desistir e não desiste. O dia da conquista é quando a gente pensa em largar tudo e não larga. Esse é o dia da conquista. O dia da conquista não é quando você vê o resultado. O dia da conquista é quando você vive os processos. E nós precisamos de constância para viver as conquistas de Deus para nós. Mas em terceiro, nós precisamos vencer a comodidade. Porque é muito cômodo, é muito fácil nós vivermos aquilo que nós falamos que vivemos e não assumimos a responsabilidade para tal. Vencer os vícios, vencer os ciclos, mudar de fato. Nós devemos colocar na nossa cabeça que quando nós paramos de crescer, paramos de amadurecer, paramos de desenvolver, nós entramos num platô. E biologicamente, quando entramos no platô, nós começamos a regredir. Todo ser biológico que chega em determinado nível de maturidade e não cresce mais, ele começa a viver um retrocesso. Então, se você para de crescer, se você para de viver aquilo que Deus tem para você, você está entrando num retrocesso. Eu vivenciei isso com a minha filhinha. Minha filhinha estava na barriga da minha esposa e mês a mês nós íamos fazer a ecografia e nós víamos ela crescendo meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. Significa que o corpo dela estava amadurecendo. Se nós paramos de crescer, é porque nós estamos vivendo retrocessos. Se você para de ver a vontade de Deus, automaticamente você irá viver a sua vontade, e sua vontade é um retrocesso. Não somente isso, José de Arimateia foi um homem fiel. Ele foi tão fiel que ele demonstrou a sua fé em Jesus não quando Jesus estava falando, mas quando ele estava morto em silêncio. Ele demonstrava a sua fé em Jesus não quando ele estava pregando, mas quando ele estava mudo. Ele demonstrou a sua fé não quando ele é aplaudido pelas multidões, mas quando as multidões o abandonaram. Nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade quando as pessoas não estão vendo. Quando os holofotes não estão em nós, aí nós precisamos revelar Jesus. Talvez a minha e a sua vida nunca seja um best-seller. Talvez a minha e a sua vida nunca vai ser um exemplo de biografia que vai vender a milhões e milhões de pessoas. Mas a nossa fidelidade está sendo testemunhada no céu. Deus disse, através da vida de Jó, Deus disse, melhor dizendo, o diabo que estava na presença dele sobre Jó: viste o meu servo Jó? A nossa fidelidade é testemunhada pelo próprio Deus. Talvez a minha e a sua vida não seja um best-seller, mas a nossa fidelidade
será testemunhada no céu. Por isso eu quero te incentivar a viver os projetos de Deus para a sua vida, a viver o que Deus tem para você, a permanecer firme naquilo que Deus planejou para você. Que você possamos viver os processos diariamente, entendendo que Deus tem projetos para nós, mas não significa que Ele tenha pressa para vivermos aquilo que Ele tem para nos entregar. Porque Deus não pula etapas. Talvez seja árduo, difícil, cansativo, mas se estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, nós iremos experimentar o cuidado, a provisão deste Deus. Sejamos fiéis, porque Salomão foi infiel tendo tudo. Jó foi fiel perdendo tudo. Os filhos de Eli foram infiéis estando rodeados de sacerdotes. Daniel foi fiel na Babilônia. Adão foi infiel no jardim. Jesus foi fiel no deserto. Davi foi infiel sendo rei. Jesus foi fiel sendo servo. Por isso, eu te convido a compreender que, assim como José de Arimateia, nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa fé, nos posicionar, porque posicionados nós veremos o que Deus tem para nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te encha de graça, que a mão do Senhor esteja te conduzindo, que você vivencie diariamente a provisão e o cuidado de Deus. Ele assume a responsabilidade, que você possamos assumir a nossa responsabilidade como pais, como mães, como filhos, como maridos, como esposas, como pastores, como cidadãos, que a gente assuma a responsabilidade de viver a vontade de Deus. Que eu e você possamos experimentar de uma vez por todas o propósito de Deus nas nossas vidas, ainda que isso nos custe tudo. Afinal de contas, a graça é de graça, mas seguir Jesus te custa tudo. Deus te abençoe, foi um prazer estarmos juntos. Deus abençoe a todos vocês, irmão Anderson, Vadson, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo instrumentos de Deus e que este programa alcance vidas para a glória de Cristo Jesus. Aleluia. É um prazer estarmos juntos. Obrigado, pastor Aaron, pela presença, pela palavra abençoada, alimentando famílias, vidas nesta noite, nos alimentando. A palavra de Deus, ela é alimento para nossas almas. É a palavra de Deus quem nos mantém firmes de pé, perseverante, caminhando no caminho de Jesus. E aqui o programa Luz para o Mundo tem este compromisso, este zelo de todas as quartas-feiras chegar até você com este alimento genuíno aos lares, às famílias, trazendo esperança, trazendo ânimo, vida, transformação por essa poderosa palavra. Aleluia. Vamos aqui então para o nosso sorteio. Chama aqui a minha esposa. Hoje vocês vão conhecer a Noemi Ferreira Santana, a minha esposa abençoada, a minha digníssima aqui esposa, minha princesa. Hoje já está aqui participando, tá vendo? Você disse que não ia participar, que não dava, mas hoje está participando. Pois é, tá vendo? Ela vai hoje, então, fazer o sorteio aqui dos brindes aqui, né, do programa Luz para o Mundo. A boneca. Aqui é um baldinho. E o baldinho. Baldinho de atividades. De atividades aqui, didático aqui, né, para seu filho. Ah, mas eu não tenho criança em casa. Você pode dar para um sobrinho, para um conhecido, se você não tem criança, um neto. Mas o que ganhar aqui é seu. Se você não tem criança em casa, ou de repente, é difícil não ter uma criança aí no meio da família, mas se não tiver, dê para uma família vizinha, família carente, mas de que forma uma criança vai ser abençoada, né, ser alcançada com esse brinde aqui do programa Luz para o Mundo. Vamos lá, Noemi, vai lá. A regra do sorteio é para quem sabe ao vivo, né? Então a drogaria a DG Farma nos presenteou, né, com esses brindes. E o programa Luz para o Mundo, com uma alegria, vai estar sorteando agora. Vamos lá, qual é o primeiro nome aí? Vamos ver a boneca. Aqui. Nós estamos sorteando a boneca. Raquel Rodrigues. Inclusive, a Raquel está aqui conosco, que eu vivo. Eu não sei se é irmã do nosso querido irmão Paulo Santos. O nome dela é Raquel, mas não sei se é... É a esposa, não é? Esposa, né? É. Ah, então não sei se é ela, né? Eu estava achando que poderia ser outra pessoa, mas então pode ser ela também. Mas, enfim, como eu não tenho certeza, obrigado, Raquel, primeiramente, pela sua participação aqui conosco, hoje, ao vivo. Então, você está ganhando aí
a boneca. Olha, uma linda boneca aí. E aí você vai presentear aí uma criança aí da família, quem você quiser, tá? Tá aqui, é seu, eu vou levar, você pega comigo, pode procurar aqui no meu número aqui. Você pode entrar em contato comigo no nosso telefone, aqui do nosso programa, é o 991 19 40 09. Quem tiver acesso à minha pessoa ali na igreja, pode procurar ali na igreja, na sede da 30. Mas se você também quiser, pode me ligar ou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, 991 19 40 09. E aí eu vou estar entregando para você esse brinde. Vamos no próximo. Vamos ver aqui quem é o próximo aqui, abençoado que vai receber. Renilce Ferreira. A Renilce, sua esposa, né? Inclusive, eu ia até citar ela aqui, está ao vivo também com a gente aqui, participando. Renilce, pronto, esse aqui ficou fácil de entregar. O Tony vai carregar e levar para você, ó, é de vocês. Aí você vai... Não, tem criança. Você tem criança lá, tem neto? Não, é da amiga nossa que está com a gente. Pronto, já não precisa comprar presente mais. Aí, já tá. Essa é uma forma carinhosa aqui no programa Luz para o Mundo. É algo simples, mas com alegria, com coração. Não tão simples assim. Olha que boneca chique aqui, ó. Né, brinquedinho também aqui, da Didático. Agradeço aí mais uma vez a DG Pharma, que tem nos apoiado aí. Todas as datas comemorativas, a DG Pharma está nos apoiando aí com brindes. Teve aqui já cortador de cabelo, né, a máquina, aquela de cortar cabelo, fazer barba. Quem ganhou foi o pastor Arley, aqui, né, ali da EPI. E é isso, o programa tá chegando no finalzinho, tá tão gostoso aqui, eu passaria aqui, ficaria até meia-noite aqui, mas não é muito, né? Mas cada quarta-feira um pouquinho de porção de Deus aqui para você, para nossas vidas. Muito feliz, muito alegre por mais este programa, graças ao nosso Deus, graças aos irmãos também que estão aqui me ajudando aqui com o programa, fazendo a diferença. Agradeço ao nosso querido irmão Anderson. Isso. Acertei agora? Acertou. Na Anderson, mosca. é diferente, igual o meu, Vadson, né? Exato. O seu é um pouco mais difícil. Obrigado. Mas acostuma. Costuma, é só, né, tá participando mais conosco aqui, às vezes rapidinho eu vou gravar. Isso. E o senhor pode vir aqui quando quiser, tem liberdade, é da nossa igreja ali. Demorou um pouquinho o senhor vir, mas é muita gente, né? E a gente quer tá dando oportunidade para os irmãos aí. Eu sei que todos aí, né, que servem a Jesus, todos que servem a Jesus, independente de ser um obreiro, tem algo para falar de Jesus. Sim. É impossível alguém ter Jesus e não ter algo para falar de Jesus. É impossível. Quem tem realmente, verdadeiramente Jesus, né, tem algo para falar de Jesus. E daqui a pouco vou trazer os jovens aqui também. Mas enfim, aquela oração rapidinho aí para estar encerrando. O irmão Anderson e depois o pastor Aaron. E eu vou estar encerrando o programa de hoje e passar para o Tony. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam, os irmãos que estão trabalhando aí nos bastidores, todos que têm se empenhado em sustentar essa obra, essa importante obra, né? Confesso que eu sempre tive um sonho de fazer rádio. Sério? Não, já tinha feito alguma vez ou não? Não, só Olha aí, sonho mesmo. Que honra, né, tá realizando o seu sonho aqui. Eu não, né? Deus, primeiramente, que Deus é que faz essas coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Mas eu acompanhava uma rádio do Rio de Janeiro, que tinha um programa ao vivo, tinha um debate. Sim. Eu acho que até a Rádio 93, que é do grupo MK. E aí eu me imaginava ali, né? Como é que era, no estúdio. E hoje nós estamos aí realizando esse sonho. Que maravilha, meu irmão. Agradeço aí a confiança e o convite. Eu fico honrado também por ter o senhor aqui com a gente. É uma pessoa que eu conheço, um homem de Deus. E eu tenho muito zelo, né, de trazer pessoas aqui. E assim, a gente fica muito feliz em ter pessoas aqui que realmente vestem a camisa, somam, né, para o programa Luz para o Mundo. Isso faz a diferença. Com certeza. Eu agradeço o seu carinho, mensagem abençoada. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente a vida do senhor, da sua família, seu ministério. Amém. E assim também deixo meus agradecimentos aqui ao pastor Aro. O pastor Aro é o nosso presidente aqui do Ministério Internacional do Guará. E logo quero ir ali fazer uma visita. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Dar essa oportunidade, a gente está divulgando lá o programa. Com certeza. Vamos sentar e conversar aí, nessa parceria nossa aí, com o programa Luz para o Mundo. Nós estamos só começando. Não, né? Vai avante. Vamos avançar o mundo aí com esse programa, né, alcançando vidas. Meus agradecimentos e passo para o senhor a palavra. Foi uma honra ter o senhor com a gente nessa noite. Muito obrigado. Né? Deixo um abraço para o senhor, para toda a família, toda a igreja ali internacional. E a palavra para o senhor aí para estar encerrando. Meus irmãos, foi um prazer estarmos juntos aqui.
Agradeço o convite do evangelista Vadson, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, enche você de bênção. Ao Anderson também, esse amigo querido, esse homem de Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Também deixar um abraço para minha filhinha Aurora, que está lá em casa. Os meninos estão lá, que Deus abençoe a vida delas. Todos os irmãos da 30, os irmãos do Guaraú aqui também. Deus abençoe. Vamos ganhar almas para Jesus e vamos vivenciar de fato um avivamento na cidade do Guará em nome de Jesus. Aleluia, é isso mesmo. Conversar pelo Guará e, né, alcançando os confins da terra, como diz Jesus. Amém. Eu sinto, pastor Aaron, irmão Anderson. Isso, já acertou. Já acertou, tá vendo? Acertei. Que nós estamos chegando no fim dos tempos. Estamos aqui cumprindo, né, a profecia já de Jesus, que nos últimos tempos, que ele diz que a sua palavra, né, seria alcançada nos confins da terra. Naquela época, 20 anos, 30 anos atrás, ninguém imaginava um alcance tão, né, poderoso como esse, né? Tá aí, Jesus já viu esses dias, já sabia, né, que estaria aqui eu, estaria o pastor Aro, o irmão e os demais têm participado aqui. Não só esse programa, é claro, né, tem que dizer também que muitos e muitos programas aí evangélicos, levando a luz para o mundo, e nós só queremos acrescentar e fazer parte desse ID de Jesus, cumprindo os seus dias, né, o dia que esse dia que nós estamos vivendo hoje, e que muitas almas sejam abençoadas, alcançadas, salvas, livres, em nome de Jesus. Ele tem esse poder. Agradeço mais uma vez todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, congregações, os internautas, Brasília, pelo Brasil afora, por todo mundo, lá no exterior, temos ouvintes na Espanha, Alemanha, por todo mundo. Obrigado a todos. Que Deus lhe dê um restante de semana abençoado a todos. E não esqueça, sábado, próximo sábado, todos os sábados, o programa Interagindo com Cristo. Eu tenho um carinho muito grande por esse programa, que eu fiz parte desse programa durante um ano. Foi através do programa Interagindo com Cristo que hoje eu estou aqui, né? Através do pastor Aldair, primeiramente, que me trouxe aqui para visitar. Pastor Valtemir Ferreira, virou um grande amigo, meu vizinho, um grande amigo, que é o dono da rádio. E, claro, tudo acontece nos propósitos, na direção de Deus. Eu nunca sonhei, nunca imaginei, diferente do irmão Anderson, de um dia estar sentado numa cadeira fazendo um programa de rádio. Nunca. Muito limitado, estudei pouco, mas enfim, Deus é quem faz, não é nós. Ele é quem capacita, né, e nos faz fazer aquilo que Ele quer. Agradeço a todos aí, o Tony Braz. O programa hoje parece que ficou redondinho aí, limpinho, nítido, que maravilha. Eu senti hoje que o programa ficou bem limpinho aí, né? Às vezes temos alguns probleminha técnicos aqui, mas a gente vai ajustando e com a graça de Deus, só melhorando para a honra e glória dele. Obrigado, Jorge. E vamos encerrar então com a boa noite e uma música aí no final, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Aleluia. Esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estará, e sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. O Criador esconderá em seu seguro abrigo.